arquitetura e o urbanismo desde muito tempo têm sido afetados por diversos fatores externos, como a economia, as mudanças sociais e até mesmo mudanças climáticas existentes, não é novidade. E um dos fatores que afetou muito o surgimento de novas cidades e mudanças de cidades já existentes foi a presença de pandemias. Exemplos passados, como a pandemia de malária, podem ser relembrados quando tratamos de mudanças nos grandes centros urbanos. Na África pré-colonial, os nativos costumavam construir suas casas em volta de áreas envoltas por árvores, devido às mesmas ajudarem no combate à passagem dos mosquitos transmissores da malária para o lado em que os humanos habitavam, fazendo assim com que, de certa forma, houvesse uma maneira de evitar o contágio da doença. Porém, com a chegada dos colonizadores e toda a questão de escravidão e desmatamento que se seguiria, os vetores da doença ficaram livres para sua proliferação, afetando assim cada vez mais pessoas. As medidas usadas hoje contra o coronavírus, como quarentena e a proibição de reuniões e viagens, foram inventadas em cidades europeias durante grandes epidemias como a peste negra e a malária. Além dessas soluções, os surtos também deixaram marcas na estrutura arquitetônica dessas cidades. Quando trazemos a questão de saúde para o meio urbanístico, há muito a que se levar em consideração. No caso mais atual, que se trata da pandemia de Covid-19, muitas mudanças no âmbito social e construtivo têm sido realizadas, como, por exemplo, a busca por casas mais aconchegantes e que estejam voltadas para as pessoas que as habitam. Tanto que houve um aumento exponencial de projetos residenciais desde o início da pandemia, além, é claro, de reformas e adequações de estabelecimentos para a busca de uma nova forma de se trabalhar em meio à pandemia. Muitas mudanças aconteceram, mas para que não ocorram mais pandemias como a que vem acometendo o mundo desde 2019, o que é necessário e primordial no urbanismo da atualidade? No urbanismo, a gente está sempre muito atento às questões econômicas, sociais e ambientais, mas aglomerações humanas também significam a aglomeração de organismos juntos. Nós também passamos a ser vetores de um contágio. Há muitas coisas a serem realizadas, porém vou voltar o olhar para a questão sanitária existente. Muitas doenças surgem e pessoas mil são acometidas por diversas doenças devido à falta de saneamento básico. No Brasil, é possível notar diversos lugares que não possuem da mesma, sendo um deles um dos mais afetados pela pandemia, que são as favelas. A multiplicação de comunidades sem planejamento ou sem serviços públicos coloca uma parcela da população em situação de grande vulnerabilidade diante de uma doença infecciosa. O Rio de Janeiro está aí na ordem de 22% da sua população morando em favelas. Esses números nas capitais do Nordeste é maior, nas capitais do Norte ultrapassa mais da metade dos domicílios, são domicílios, como o IBGE chama, de aglomerados subnormais. A gente já tem um acúmulo aí de mais de 40 anos de experiências de urbanização de favelas, e isso, entretanto, tem mudado muito pouco. Não existe um estímulo à produção residencial acessível no país. Tanto o governo quanto o setor privado precisam buscar um superávit de produção residencial e procurar soluções de financiamento, de crédito público, para que as famílias possam ter condições de ter acesso a essas moradias. Nessas áreas faveladas, onde não chegam os serviços públicos, onde você tem uma possibilidade enorme de contaminação, que não falo apenas das epidemias, mas falo de outras doenças que são patentes nessas localidades, como, por exemplo, você encontra na Rocinha um alto índice de tuberculose acontecendo porque esgoto é saneamento básico, a inexistência de esgoto, a inexistência de saneamento básico, a formação dos grandes valões poluídos que correm e transpassam toda a favela, muitas vezes com gente montando suas casas ao lado ou até mesmo em cima dessas localidades. Presentes em todo o país, as favelas trazem em mente o nome de Richard Rogers, que fora um urbanista que preconizou a ideia de Smart Cities e Compact Cities, que poderiam ser uma solução para tal problemática. Mas o que são as Compact Cities ou Smart Cities? São, em tese, urbanizações difusas e cidades de menor porte.
buscando assim uma diminuição demográfica de um centro e espalhando essa cidade em redes que estariam interligadas, porém evitando o fluxo intenso dos grandes centros, evitando assim também surtos epidêmicos e diminuindo casos de doenças infecciosas como a Covid-19. Além de urbanizações difusas e cidades com pequeno porte, as compact cities são cidades pequenas que possuem todo o necessário em uma pequena área, para que a população que vive naquela localidade não tenha que obrigatoriamente se dirigir aos grandes centros para conseguir serviços como o de alimentação e saúde, fazendo com que, assim, a mesma seja melhor administrada pelos regentes. Em contraponto ao modelo tipicamente americano de subúrbios espraiados no território com baixíssima densidade, as cidades mais densas da Europa e da Ásia são hoje modelos na importante competição internacional entre as cidades verdes globais, justamente pelas suas altas densidades, otimizando infraestrutura urbana e propiciando ambientes de maior qualidade de vida, promovida pela sobreposição de usos. Pesquisas apontam que maiores densidades populacionais urbanas estão diretamente ligadas ao maior desenvolvimento de inovação urbana, gerando outro debate contra o modelo de cidade-subúrbio de baixa densidade em defesa das grandes metrópoles com muito maior densidade. O economista norte-americano Paul Krugman escreveu em um de seus artigos no The New York Times que a América tem em geral uma inadequada baixa densidade, o que, segundo ele, torna os cidadãos dependentes do carro, visto que nas cidades compactas as alternativas de transporte são múltiplas. Os benefícios da densidade urbana têm sido corroborados por experiências exitosas de grandes cidades no hemisfério norte, Nova York, Montreal, Barcelona e São Francisco, e atualmente há indicadores promissores em cidades de países emergentes como São Paulo e Mumbai. Autores como David Owen, em seu provocativo livro Green Metropolis, Why Living Smaller, Living Closer and Driving Less Are the Keys to Sustainability, descrevem a vida típica americana do século XX nos subúrbios espraiados como visões aterrorizantes de um futuro urbano para o século XXI. Este padrão de vida da classe média que explodiu nos Estados Unidos no século XX e foi exportado para todo o mundo como modelo de vida confortável, hoje é fortemente combatido pelos especialistas. Sob o prisma social, são mostrados como o ideal de vida mais natural e tranquila, quando na verdade se revelam alienantes, isoladores e solitários, sem encontros, trocas, acontecimentos. Um outro ponto muito interessante que já vinha sendo discutido, mas a pandemia trouxe isso muito mais forte, foi a questão da mobilidade, mas na questão dos pedestres serem independentes no seu deslocamento. Então, dentro dessa área de mobilidade, 3 temas vieram muito mais fortes, que é a questão da pedestrianização das ruas, que é colocar o pedestre como protagonista. Não é deixar a via apenas para os carros ou mesmo outras formas de deslocamento, né? Como vinha já sendo falado, da bicicleta elétrica, do patinete, mas olhar mesmo o pedestre nessa rua, porque com a pandemia nós tivemos que fazer deslocamentos muito mais curtos e não fazer, né? Outras pessoas trazerem os serviços até você, né, com a questão do delivery, né? Mas também, de fato, olhar esse pequeno deslocamento dentro do espaço urbano. Já tratando de Smart Cities, elas são cidades que utilizam da tecnologia para sua organização e funcionamento. E o ideal seria que as duas ideias de cidades trabalhassem juntas, a de Compact Cities e de Smart Cities, pois as Compact Cities tratam do congestionamento e o excesso de pessoas no meio urbano, e com o auxílio da tecnologia, problemas diversos poderiam ser monitorados à distância, como, por exemplo, o funcionamento e projeção de construções para os habitantes, como melhorias e complementação de áreas defasadas da relação do saneamento básico e assim por diante. As pessoas costumam me perguntar
O que acontecerá com a arquitetura depois de passar dessa pandemia? Ah, não! Eu acredito que as cidades agora vão ser mais espraiadas, vão ser mais arejadas, vão ser mais abertas. Ora, isso está indo na contramão de todas as tendências que se mostraram nos últimos anos, que era o contrário, que era a cidade adensada, a cidade que você poderia encontrar no seu entorno imediato todos os serviços necessários, a arquitetura hospitalar, a arquitetura de shopping centers, a arquitetura de presídios. Essas, certamente, elas vão sofrer modificações, isto não tem dúvida. Quando você pensa na grande massa da arquitetura, que é a arquitetura habitacional, é a arquitetura talvez sem autores, como as pessoas vivem, como as pessoas moram, o que adianta você vir com esse discurso, que é um discurso até modernista, das cidades-jardins, que você espalha, o sujeito vai morar longe, numa casa arejada, se depois ele tem que se emburacar dentro de um meio de transporte coletivo, atolado de gente, engarrafado. Agora, se não houver esse interesse, achar que são intervenções pontuais, a gente corre o risco de morrer na praia e ficar se repetindo essa história que acontece há mais de um século. Falar em cidades é complexo e não pode ter esse caráter superficial, esse caráter que faz com que se tomem ideias ou que se criem dogmas a partir de soluções improvisadas, de soluções sem fundamento. Claro que respostas simples para esse problema são inexistentes, pois é algo que a humanidade vem buscando há muito. Porém, com análise, pesquisa e educação, a construção de cidades melhor formuladas é algo pensável para um futuro próximo. Enfim, vale ressaltar que, além de mudanças urbanas, é necessário na atual conjuntura que a população, em momentos de pandemia, como fora possível ver nos anos que se passaram, deve evitar locais cheios, como os transportes públicos e os centros urbanos. A partir das Compact Cities, é possível essa situação, devido ao fato de que tudo que é necessário para os humanos é encontrado nessas pequenas cidades, como hospitais, mercados, evitando assim o uso desses transportes públicos. Vale lembrar que no momento atual é de grande importância ressaltar que a pandemia ainda não acabou e que, se todos queremos que as coisas voltem ao normal, é necessário que façamos nossa parte para que uma quarta onda de Covid não venha aparecer como está acontecendo em alguns países da Europa. Ou seja, pessoas que precisam tomar a terceira dose, tomem. E para as pessoas que ainda não precisam, tomem as devidas precauções. Usem máscara e fiquem conscientes da situação atual em seus estados.